Muito bem, pessoal, vamos lá. A parte do dólar agora. Vou entregar para vocês aí como que eu acho que o dólar vai se comportar aí nessa volta de feriadão gringo, por que não? Tá certo? Então vamos lá. As pautas do vídeo do dólar serão DXY. Primeiro vamos começar com ele. Depois a gente vai para o dólar FUT, né? Gráfico diário, expectativa, suportes, resistências, elasticidade de preço. Tá? E a gente termina com o fechamento, muito próximo do fechamento de hoje. O que o dólar fez, o que ele deixou pra gente, tá? E quais são as expectativas aí pro pregão de amanhã, certo? Então, disclaimer na telinha para vocês. Já vou deixar ele aí enquanto eu vou ajeitando o meu gráfico querido. Tá? E a gente começa com o DXY. Bom, pessoal, por hora, tá? O DXY para mim, ele vai se manter dentro de uma faixa que ainda é predominantemente vendedora, ou consolidada, se assim você preferir, tá? Respeitando alguns pontos meus. Então, onde eu acho que o DXY vai ter a sua prova de fogo, tá? Não é agora, não é nesse exato momento, nesse dia específico, mas quando e se ele começar a arrumar para essa faixa de preço aqui, tá? E essas duas faixas de preço são as mais importantes, tá? 105,260 sendo o principal teste. Então, nesse momento, pessoal, o DXY, perdão, ele segue no mesmo ponto dos primeiros vídeos de análise que eu trouxe para vocês, que é esse pequeno canalete aqui, tá? De resistência, não conseguiu vencer com força. Talvez os dados econômicos não tenham colocado o DXY tão forte quanto eu imaginava já para esse começo de julho, tá? Talvez pelo verão americano, baixa liquidez, esse cara não engatinha, não dê esse sprint. Isso é ótimo para os emergentes. Bom, toda a minha tese que o Ibovespa ainda testa os 123.500, tá? Ainda acho que os emergentes têm ali um céu de brigadeiro pela frente, pessoal, é que o DXY ele não vai conseguir, tá, passar o mês de julho, primeira quinzena, pré-resultados americanos, ou seja, o release lá das principais companhias, tá? Ele não vai conseguir passar dos 103.690. E essa faixa de precificação entre 103.690 a 101.371, pessoal, é uma faixa pró-emergentes, tá? É uma faixa de consolidação pro dolinha, pro DXY. E isso é importante, tá? Isso é bem importante. Quando a gente vai lá pro gráfico intraday, a gente percebe a dificuldade do índice dólar em passar e ficar acima dessa região pintada aqui, tá? Eu tenho a expectativa, de novo, né, que ele vai sim continuar nessa toadinha de alta. Então a gente pode ver na primeira quinzena de julho bolsa para cima, dólar para cima, tá? Agora, a partir do 691 aqui, chacoalha, tá? E se ele chacoalhar, ele pode voltar novamente para o 101.370, a depender de dados econômicos americanos, será o meu cenário base, esse. Faz mais uma ondinha de alta, vem até o 103.690 e toma uma pancada, tá? Então, dolinha, nessa primeira quinzena de julho, é alta, né? O nosso dólar contrato futuro, porque o DXY ainda tem um alvo para seguir, mas quando e se tocar por aqui e ter payroll, pessoal, tem payroll na sexta-feira, tá? Tem payroll na sexta-feira. Então o payroll pode tanto empurrar esse cara para 103, vindo forte, como dar uma chapuletada nesse cara se vir fraco. Tá? Certo? Mas eu não vejo essa facilidade em manter a consolidação do índice dólar para agosto, para setembro. Tá? E aí eu inverto. Por isso que eu estou cético para a bolsa. Para agosto, bolsa emergente, né? Para agosto e setembro. Porque eu não vejo o índice dólar como cenário base se desvalorizando a ponto de perder o 101. Tá? A perda do 101, pessoal, é Bovespa na máxima histórica, tá certo? Não tem jeito. É muito emergente isso daí, muito China, etc. Agora, meu cenário base é que no máximo o DXY passa essa primeira quinzena aqui ainda lateral, certo? Ainda com dificuldade aqui de mostrar tendência, podendo fazer até esse movimento aqui. Legal? Só que aí, em agosto, a gente tende a ter uma corrida para esse cara. A gente tende a ter uma corrida para ele. Tá? Tende a ter uma corrida com ele, com fraqueza já de dados econômicos dos emergentes, juros sendo cortados em emergentes, e aí os Estados Unidos ainda resiliente, ainda com jurão, tá? Isso deve fortalecer o dólar, deve trazer
muita liquidez para dólar, para esse carry, né? O carry vai ser o dólar em um primeiro momento. Então, esse é meu cenário. Então, para essa primeira quinzena, pessoal, a gente está aqui, ó, né? A gente ainda está aqui, nesse cenário aqui, ó. A gente continua lateral comprador. Sexta-feira, dia importante, payroll movimenta bastante o índice dólar, tá? 103,690 é alvo, 101,371 é alvo. Beleza? Pro pós-payroll aí e a narrativa que vai ser construída pós esse carinha. Azia pro Ibovespa. O Ibovespa vem abaixo dos 119 mil, por exemplo. Aqui, ó. Se o índice dólar passar dos 103,690, dá uma azia boa, tá? Lembrem quando ele chegou a esses patamares. Estávamos falando ali de março, abril, tá? E o Ibovespa afundou ali, estava negociando no seu 104, no seu 102, 103, 101, chegou a negociar, se não me engano. Legal? Então, bem importante que a partir ali dos 103,690 abre portas para o 105 e aí é anti-emergente, não é pró-emergente esse movimento, caso ele aconteça. Beleza? Então, índice dólar feito, agora vamos para o nosso dólar futuro. Então, payroll forte, dólar se valorizando perante outras moedas. A gente deve ter aqui a mesma coisa. E qual que é a máxima que eu projeto aí para essa altinha atual? 188 pontos, 184 pontos, tá? Eu tenho ali alvo no máximo por hora, tá? A gente vai lá para o 4.922,5, seria ali uma boa região, tá? Para se pensar. 4.922,5 ali. Uma primeira parada, tá? O dólar futuro que estacionou em um bloco de ordens, para quem está estudando aí os conceitos do Smart Money, então parou em um bloco de ordens aqui do gráfico diário, tá? Ele que demorou para reagir, mas conseguiu reagir, deixou alguns suportes, 4.802,5, 4.785 foi a mínima da semana passada, da segunda-feira, perdão, então acho que já foi. 4.785, agora 4.747, 4.743,5, 4.750,5, 4.691, 4.661 já está distante do preço, tá? Minha expectativa é que ele venha para pelo menos 50% dessa queda aqui, né? Tá? Entre 50 e 61,8, tá? A gente tende a ter uma primeira paradinha, na minha opinião, e o candle que eu mais estou olhando, tá? No diário, se vocês querem entender aí, é o breaker aqui. Tô olhando muito para esse candle aqui, ó. Tá? Então essas faixas de preço que é um pouquinho acima do 4.922. Essas faixas de preço é que eu tô olhando para parada, tá? Esse candle aqui especificamente, tá? É que eu tô olhando. Então a máxima dele e a abertura dele são pontos muito importantes para mim. Tá um pouquinho acima dos 4.922, por isso que eu pus o 4.922 como o primeiro momento ali de fato olhar para o dólar já perdendo um pouco desse fôlego. Bom, agora o dolinha, deixa eu ver que faixa de preço é específica aqui para vocês, tá? Então estou falando aí de precificações aqui em 4.949, tá? 4.449, tá? E aqui também temos 4, até vou marcar esse aqui para vocês. 4.938, tá? Seria ali pontos importantes, caso o dólar chegue até lá, realmente para a gente enxergar como que tá essa força compradora aí. Tá? Eu olharia para esses candles aqui, sem dúvida nenhuma, mais um candle importante do último rompimento, pensando em psicologia aí, né? Quem tava com os stops com o preço médio ali, caso o preço volte para essas faixas de preço, 4.938, 4.946, é a oportunidade desse cara sair no 0 a 0, tá? Então pode ser manipulado o preço até essa região. É importante, eu pintaria essa região aqui, né? Olharia para essa faixinha aqui como uma faixa amarela, tá? Num primeiro momento como alvo da compra e oportunidade aí de sacar algumas vendas. Deixa eu dar uma esticadinha nesse cara, pôr no meio. Tá? Dar uma esticadinha nesse aqui também. E por... vou deixar assim. Acho que agora pôr pra cima esse daqui. E aí, beleza. Tem aqui boas anotações, bons pontos aí também no gráfico diário para se observar. Legal? Então agora sim, vamos pro contrato atual. Pessoal, o dia de hoje, um dia de alta, né?
direção, diferentemente do índice, né, que não definiu ainda. Então talvez essa tese minha de índice levemente para cima ali, tá? E dólar também para cima, só que um pouco mais decidido. Ok, tá? Lembrando que hoje é um dia sem gringo, né? Então o institucional brasileiro é aquele cara que adora comprar dólar, né? Então tem essa. Suportes para amanhã, os mais fortes, pessoal, distantes pra caramba dos preços, tá? Então infelizmente nós tivemos algumas ineficiências aqui ao longo dessa subida, que eu só vou deixar essa região aqui como um suporte leve, tá? 4846, 4841,5, tá? Mais para o fim do pregão, 4858,5. Essa região, a depender da tendência de amanhã, pessoal, região de amarelo, que era resistência, estava no gráfico de sexta-feira para de segunda, estava no gráfico de ontem, perdão, que eu postei hoje de manhã. Tá? Essa região agora, dependendo da abertura de amanhã, ela também pode ser suporte, numa tendência muito forte de alta. Tá? Eu tenho primeira parada no 4.836, talvez até tenha tocado já, tá com delay esse gráfico, e depois 4.891. A expectativa, pessoal, é que mesmo que o dólar volte, tá, para qualquer um desses pontos aqui que eu coloquei na telinha para vocês, tá, qualquer um desses pontos aqui, a expectativa é que o dólar rompa a máxima, ou seja, rompa essa estrutura aqui, essa faixa de preço, tá, aquele belisque, tá, e o rompimento tem aqui um ABCD como alvo, mas é um alvo fraquíssimo. Que alvo é esse, pessoal? É aquele alvo para o fluxo, né? A gente projeta o fluxo novamente, a partir da mínima gera esse alvo aí. Os principais aqui para o contrato estão no 4914, 4926,5. Quem quiser saber mais pontos, né, acompanhe o Expresso da Manhã, onde eu tenho os estudos do Widowfoot, né, para não só do contrato vigente. Para o contrato vigente, acho que o 4.891 é o entrave, 4.876 também, tá? E os suportes deixados no dia de hoje, o mais bacana aqui, 4.826, tá? Enfim, fica difícil imaginar, mas na última hora, 4.858,5, 4.846, 4.841,5. A expectativa, então, via DXY, pessoal, é que a gente respeite por hora, tá, as mínimas feitas nesse contrato de julho, e que ele seja de fato um contrato comprador, como a gente já imaginava, só que sem grandes, gigantescas compras, né? Como eu falei para vocês, a gente está bem distante aí dos 5,30, tá? Ainda assim distante dos 5,10, tá? Embora eu tenha para o contrato, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês, pessoal, a depender aí da segunda quinzena, principalmente, que muita coisa pode mudar para salgado, né? Para azia, eu tenho para o contrato a máxima em 5,14, tá? Então a máxima para mim, até onde o estresse vai, não é mais os 5,30, tá? Não é também os 5,10, certo? 5,11, tá lá no 5,143,5. Ali para mim é um ponto onde acredito que o dólar não consiga avançar nesse contrato de julho e provavelmente em qualquer contrato no ano, tá? O que vai mudar a minha ideia? Se de repente nós tivermos o Tio Sam sem recessão, né, sem apaziguar ali a sua curva de juros, tá? E aí o carry no segundo semestre, o principal trade no segundo semestre, pessoal, já olhando aí para setembro, outubro, não vai ser China, não vai ser emergentes, vai ser simplesmente renda fixa americana. E aí não tem jeito, né? O nosso dolinha não aguenta. A nossa dolinha não aguenta, porque aqui a gente vai estar num ciclo monetário de suavização, de queda, enquanto que o Tio Sam vai estar ou apertando ou mantendo 5,5, 5,75, tá certo? É um momento, então, onde o dólar deve ganhar força pelo simples carry, tá? O que foi do Brasil nos últimos 12 meses vai passar a ser dos Estados Unidos em setembro, em agosto, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Ciclo monetário é importante. Em 2018 a gente voou no dólar porque a gente começou a cortar dólar, a cortar juros. Então é importante saber disso. Não é bem pragmático essa maneira de pensar, viu, pessoal? Bom, é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.